Bom, gente, esse é o assunto que eu queria trabalhar com vocês hoje, peregrinos e forasteiros, com base nesse trecho, 1 Pedro 2, de 11 a 12, está errado aí no slide. 1 Pedro 2. Alguns dados a respeito do contexto dessa carta que vão ajudar a gente a entender melhor o que está escrito. Primeira coisa, o apóstolo Pedro, ele escreveu essa carta, está lá no capítulo 1, versos 1 e 2, aos peregrinos, não, aos eleitos de Deus, dispersos por conta da perseguição. Esse é um dos motivos pelos quais Pedro se refere a esse pessoal como peregrinos, porque eles tiveram que sair de suas casas e viver provisoriamente em diversos lugares de uma região específica da Ásia, como a gente vai ver naquele período. Então, é o apóstolo Pedro, o autor da carta, e ele escreve aos eleitos de Deus, é assim que ele chama, lá no capítulo 1, versos 1 e 2, dispersos por conta da perseguição, tá? Que foram dispersos ali numa região específica da Ásia. E aí, Pedro, ele cita cinco lugares, lá nos versos 1 e 2 do capítulo 1, de regiões onde essas pessoas estavam. E esses 5 lugares aos quais Pedro escreve, eles estão localizados na Ásia Menor, ou atualmente conhecida como Turquia, naquela região. E esses 5 lugares, eles estão em regiões não alcançadas pelo apóstolo Paulo. Então, aqueles que estão acompanhando a nossa leitura bíblica em Gálatas, que a gente tem conversado às quartas-feiras, se lembram que Paulo escreveu a carta dele aos cristãos da Galácia. E aí a gente viu que é provavelmente no sul da Galácia, aquele lugar que Paulo endereça a carta aos Gálatas, que é um lugar que ele passou na sua viagem missionária registrada em Atos. E Pedro, ele escreve essa carta e ele endereça a regiões não alcançadas pelo apóstolo Paulo, o norte, o leste e o oeste da Ásia Menor. O que dá a entender que um reconhecia o ministério do outro, né? Então, o apóstolo Pedro confiava no apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo confiava no apóstolo Pedro. Eles dividiram o trabalho, são em tempos diferentes, isso também é verdade, mas a carta aos Gálatas já havia sido enviada, então Pedro, quando escreve as regiões não alcançadas pelo apóstolo Paulo. E uma última informação interessante é que essa carta é conhecida como uma carta universal. Por quê? Porque ela não é endereçada a uma igreja específica. Ela é endereçada a várias igrejas ou pessoas, né, aos cristãos, aos eleitos de Deus, como ele chama, que estavam no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, tá? Só que em regiões ali diferentes. Então, o público de Pedro não é de uma região específica ou de uma igreja específica, mas de regiões inteiras e pessoas específicas, tá? No sentido de que não é uma carta para uma igreja, é uma carta universal, uma carta que rodou. Nesse sentido, ela é universal. E aí, quem são esses? Eles são eleitos de Deus, como Pedro se refere no capítulo 1, versículo 2, o que dá a entender que eles são protegidos de Deus, escolhidos de Deus, existem garantias destinadas a essas pessoas que não podem ser tiradas delas porque é o próprio Deus que as garante. E aí Pedro, lá no capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento, versículo 12, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, nesse trecho agora, de 1 Pedro 2, 11 e 12, Pedro chama esses eleitos de Deus dispersados naquela região de peregrinos e forasteiros. E aí a gente deveria olhar
mais de atenção essas duas palavrinhas, tanto peregrinos quanto forasteiros. É interessante que ele chama os eleitos de Deus de peregrinos e forasteiros. A palavrinha peregrinos, esquece isso aqui, só como recurso visual, fica chique, mas é a palavrinha que Pedro usa quando ele vai se referir a peregrinos. Significa literalmente alguém que está indo em direção a um lar definitivo. Tá? Então é alguém que está trilhando um caminho e que está indo em direção a um lar definitivo. E essa segunda palavrinha, ela faz referência à palavra forasteiros, é a palavra que Pedro usa para falar de forasteiros. Forasteiro, essa palavra significa literalmente alguém que habita um lugar transitoriamente. Então ele está indo a um lar definitivo, mas ele habita um lar transitório. É como se você estivesse voltando de algum lugar para sua casa, seu lar definitivo, e passasse um período no hotel, certo? Então você está indo para o seu lar definitivo, mas enquanto você está indo, você habita um lugar transitório. Então é disso que Pedro está chamando aqueles eleitos de Deus, de peregrinos e forasteiros. Então a gente pode dizer que o eleito de Deus, ou o peregrino, aquele a quem Pedro se refere aqui, é alguém que habita a realidade atual, como aqueles cristãos habitavam aquela realidade, sabendo que esse local atual não é o seu lar definitivo, mas mesmo assim é o seu lar transitório. Tá? Então ele não é só um passageiro, é um habitante local que sabe que pertence a outro reino, e essa questão tem muito menos a ver com lugar, certo? Tem muito mais a ver com os valores de uma realidade que o cristão aguarda. É porque a gente tem que se lembrar que o lugar provavelmente será o mesmo, mas transformado, novos céus e nova terra. É a criação restaurada, como Paulo coloca ali em Romanos capítulo 8. Tá? Então, esse é o quadro no qual a gente se encontra aqui na carta de Pedro. Eles são eleitos de Deus, que foram dispersos por conta da perseguição, foram espalhados por causa da perseguição, eles não tinham um lar definitivo naquele momento, e aí Pedro usa essa situação toda que eles estavam vivendo para ensiná-los uma realidade muito maior, que é de que todos nós que somos cristãos, que somos eleitos de Deus, nós habitamos a realidade atual, mas sabendo que essa realidade atual não é definitiva. Essa realidade atual é a nossa habitação transitória. Nós vivemos aqui, habitamos aqui, criamos família, construímos patrimônio, nos relacionamos com pessoas. Então nós não estamos só de passagem, nós construímos coisas aqui, objetivas, concretas. O que a gente faz aqui tem valor, mas ainda assim é transitório, porque nós temos expectativa e esperança numa realidade definitiva que será trazida pelo nosso Senhor, pelo nosso Rei, que é Jesus Cristo. Tá? E aí, essa situação toda não tem tanto a ver com o local, tá? Mas com a realidade, com os valores, com a presença do pecado que não vai mais existir na realidade vindoura. Tá? Então, Pedro diz isso, que os eleitos de Deus, os cristãos, são peregrinos e forasteiros. E aí eu gostaria de lembrar só algumas passagens no Antigo e no Novo Testamento que fazem referência à ideia de um peregrino. Então, lá em Gênesis 15, obviamente não são as mesmas palavras, porque o Antigo Testamento foi escrito em uma outra língua, em outro contexto, mas a ideia de peregrino está presente no povo de Deus desde o começo. Tá? Gênesis 15, Deus falando com Abraão a respeito da descendência dele. Nós já estudamos esse texto na escola dominical e também no culto à noite. Ele diz assim, Gênesis 15, 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então, quando Deus se refere
à posteridade de Abraão, aos filhos de Abraão, ao povo de Abraão, à descendência de Abraão, ele diz que essa descendência seria peregrina numa terra estranha por 400 anos. E nós estudamos a história do povo da descendência de Abraão no Egito, o povo de Israel no Egito. Eles habitaram o Egito por 400 anos. Eles construíram família ali, eles construíram o lar deles ali. Então não era algo simplesmente estou de passagem, mas é algo, uma realidade concreta, foi importante, ao mesmo tempo não era definitivo, tá? Era transitório. Eles tinham uma promessa de que eles habitariam uma realidade diferente, tá? A terra prometida e tudo mais, Canaã. Então, peregrino nesse sentido. E aí nós vamos lá para Êxodo 2, nós vemos justamente isso que Deus prometeu. E aí, o próprio Moisés, perdão, a realidade aqui de Êxodo 2 é dessa, dos peregrinos em terra estranha. E quando Moisés ele vai dar o nome do seu primeiro filho, ele diz o seguinte, Êxodo 2, 22. A qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Agora, quando Moisés diz isso, ele está se referindo à situação dele particular. Lembram da história de Moisés? Ele assassinou um egípcio defendendo os hebreus e foi descoberto e fugiu do Egito. E aí ele foi parar em Moabe. E ali ele conheceu a sua esposa, ele se casou, teve filhos. Então, e aqui quando o filho dele nasce, ele fala, o nome dele será Gerson, porque disse, eu sou peregrino em terra estranha. Então Moisés está se referindo à sua própria situação. Tá? Ele reconhecia que aquele lugar era transitório, não era permanente, não era o lugar dele de fato, mas mesmo assim era o lugar que ele habitava, tá? Era o lugar onde ele estava. E aí o último do Antigo Testamento que a gente vai ver, Salmo 119, verso 19. E aqui o salmista já usa a palavra peregrino num sentido muito mais abrangente do que o que a gente viu até aqui. Então, Salmo 119, 19, o salmista diz assim, sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Olha só que declaração interessante, né? E uma compreensão dessa ideia já muito maior. Provavelmente, aqui o salmista, ele já havia escutado essa palavra peregrino inúmeras vezes, porque o povo havia sido peregrino no Egito, depois o povo acabou peregrinando no deserto, depois o povo foi peregrino da Babilônia, da Síria, enfim. E aí o que o salmista diz aqui é, eu sou peregrino na terra. Ele reconhecia que o período dele entre os viventes era um período limitado. Ele não tinha toda a compreensão que a gente tem por conta do Novo Testamento, mas ele já sabia que apesar de habitar essa realidade, se trata de uma realidade transitória. E lá no Novo Testamento, nós temos alguns trechos também que falam a respeito disso. Nós temos 1 Pedro 2,11, do qual nós já temos tratado e nós já vimos tratando nesse período. E aí nós temos também Filipenses 3,20. A gente viu um pouco da carta dos Filipenses na semana passada. Paulo estava preso, a igreja de Filipos estava vivendo também um período de perseguição. Lá em Filipenses 3,20, nos é dito o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, Paulo chama agora essa realidade de que nós somos, estamos aqui, vivemos nessa realidade, mas a nossa pátria definitiva, tá? Os nossos valores, o nosso reino, ele é administrado por alguém que está nos céus, que é Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo um dia voltará, transformará o nosso corpo e subordinará a si mesmo todas as coisas. Nós habitaremos então em novos céus, nova terra.
E por fim, o último texto que eu gostaria de ler com vocês, para contextualizar como a Bíblia olha para essa questão do peregrino, Hebreus 11, o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte, lá no capítulo 11, verso 9 e verso 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava o quê? A cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha só que interessante, você está falando de Abraão, e que Abraão peregrinou por Canaã quando o povo ainda não havia conquistado plenamente aquela terra, mas ele peregrinou lá esperando, aguardando algo maior, que é a cidade de Deus, da qual o próprio Deus é fundamento. A gente não sabe exatamente tudo, todas as conversas que Deus teve com Abraão, mas a gente percebe aqui que Abraão tinha uma expectativa enquanto ele peregrinava, que ia além da terra de Canaã, mas que dizia a respeito a essa cidade de Deus, a esse lar definitivo, muito provavelmente do qual estamos falando aqui. Agora, Pedro fala isso aqui, ó, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Então, esses eleitos de Deus, que são amados e que são peregrinos e forasteiros, eles são exortados pelo apóstolo Pedro a fazer algumas coisas. E aí, lá no versículo 11 ainda, de Pedro, ele vai dizer o que deve acontecer à luz do que eles são. Então, olha, vocês são peregrinos e forasteiros, vocês são amados, vocês são eleitos de Deus. E por causa disso, eu exorto vocês, eu chamo vocês para a responsabilidade à luz dessas coisas. Então, olha lá. Exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, à luz daquilo que vocês já são, que é cidadãos de outro reino, vocês têm um rei, que é outro, que é Jesus Cristo. Os valores de vocês são os valores do reino de Jesus Cristo. Certo? Então, à luz disso tudo que vocês já são, que vocês já têm por meio da fé em Jesus Cristo, que ele já deu para vocês, vocês são eleitos dele, amados dele, eu exorto vocês a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E aqui Pedro, ele recorre a essa ideia do Novo Testamento, que é muito comum no ensino apostólico, Paulo falou sobre isso também, que é da nossa natureza transformada, mas que ainda carrega resquícios da antiga natureza. Então, todas as vezes que o Novo Testamento fala de paixão carnal, usa carne em oposição à alma ou ao espírito, ele está falando daquilo que se opõe à nova natureza que nós temos em Cristo. Tá? Então, as paixões carnais dizem respeito a tudo aquilo que se opõe à nova natureza que nós temos e que está de acordo com esse reino celestial, com essa cidade celestial, com a nossa cidadania celestial, com a nossa pátria definitiva. Nós devemos nos abster daquilo que faz guerra contra tudo aquilo que Deus ama e que Deus quer que nós amemos. Tá? Então, a primeira exortação é essa. Ele vai dizer por quê. Ele vai dizer lá ou como, talvez, fazer isso. Ele vai dizer assim, mantendo que fazem guerra contra a alma, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, a ideia de Pedro aqui é, vocês devem manter exemplar o procedimento de vocês em meio aos não cristãos. Por quê? Ou para quê? Com qual objetivo? Para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tá? Em outras palavras, vocês devem manter exemplar o procedimento de vocês diante dos não crentes, para que eles não tenham um mal para falar a respeito de vocês. Tá? Para que eles, quando forem procurar alguma coisa para falar de vocês, como de malfeitores, eles não encontrem e Deus seja glorificado por isso. E depois disso, a partir do versículo 13, nós podemos dizer que é como se Pedro estivesse dizendo
como eles colocam tudo isso em prática. Então, olha, vocês devem se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vocês devem manter o procedimento de vocês no meio dos não cristãos exemplar, mesmo que vocês estejam sendo perseguidos. Tá? Mantenham um procedimento exemplar, de acordo com os valores do reino de Cristo. E aí, como é que vocês fazem isso na prática? Vocês devem, versículo 13 do capítulo 2, sujeitar-se a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele. Então, uma das formas pelas quais nós nos abstemos das paixões carnais e mantemos o nosso procedimento exemplar no meio dos não cristãos é quando nós nos submetemos às instituições humanas, às autoridades humanas, como constituídas pelo próprio Deus. Aí Pedro fala a respeito disso, Paulo fala a respeito disso, e eles falam num contexto de perseguição por parte, muitas vezes, das próprias autoridades, de quem tinha poder para perseguir, que eram as autoridades religiosas e políticas da época. Agora, obviamente, a nossa submissão ela é antes a Deus do que essas autoridades. Então, nós nos sujeitamos a essas instituições humanas quando essa sujeição não fere aquilo que o nosso Senhor maior, que é Deus, ou o nosso único Senhor de fato, ele quer que façamos. Tá? Senão nós estaremos temendo mais essas instituições e essas autoridades do que o próprio Deus. Então, se eu compreendo biblicamente que o meu proceder deve ser contrário ao que essa autoridade está colocando, eu devo proceder de acordo com o entendimento da palavra, porque a minha sujeição última é a Jesus Cristo, tá? Do que ao Estado ou a qualquer outra instituição. Isso aqui, gente, vale para tudo, tá? Vale para Estado, vale para igreja, autoridades da igreja, vale para autoridade na família, certo? Dos pais em relação ao filho, do marido em relação à esposa, tá? No sentido de liderança. Então, isso aqui que Pedro tá dizendo a respeito da submissão e essas ressalvas que eu estou fazendo, elas valem para qualquer esfera em que exista alguém que tenha uma autoridade maior a quem nós devemos nos submeter. Nós nos submetemos a essas pessoas, a essas instituições, a essas autoridades, até que nós tenhamos que escolher entre se submeter a elas ou ao Senhor, e aí nós escolheremos nos submeter ao Senhor. E aí ele vai até falar um pouco a respeito de outras coisas, como por exemplo, no versículo 18, que tem a ver com esse sujeitar a toda instituição humana. Servos, sejam submissos com todo temor ao vosso Senhor. Então, existiam os trabalhadores e os patrões, os servos dos senhores, os escravos dos senhores. A ideia é que os trabalhadores, dentro daquele contexto, daquele modelo específico do primeiro século, eles deveriam ser submissos com temor ao senhor terreno deles, desde que eles não precisassem ferir o senhorio principal, que é o de Deus. Mas fazendo isso, trabalhando em submissão ao chefe deles, eles estariam mantendo exemplar o procedimento deles em meio aos não crentes. E estariam se abstendo das paixões carnais. Depois, versículo 1 do capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido. Então, esse igualmente aqui puxa tanto os servos sede submissos ao Senhor, quanto sujeitáveis a toda instituição humana. Da mesma forma, as mulheres devem estar submissas ao próprio marido, no sentido de compreender que existe uma função dada por Deus ao marido de liderança do lar e que ela deve se submeter a isso dentro dos parâmetros que a gente já discutiu aqui, desde que você não precise desobedecer ou estar não submissa ao seu Senhor maior. Lá no versículo 7 do capítulo 3, maridos, vós igualmente. De novo a palavra igualmente aqui, puxando tudo isso. Assim como os servos devem, ou todos nós devemos nos sujeitar às instituições humanas, os servos devem ser submissos aos senhores, as mulheres ao marido,
o marido, ele deve, que lá no capítulo 3, versículo 1, perdão, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o que o texto está dizendo é que o marido, ele mantém exemplar o procedimento dele, ele se abstém das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, quando ele considera a sua esposa como algo, o texto usa a palavra frágil, mas a ideia dessa fragilidade não é de algo simplesmente frágil, tá? Mas é de algo extremamente valoroso e que deve ser tratado com muito cuidado e carinho. Então, o marido, ele mantém o procedimento exemplar quando ele trata a esposa com tanta consideração que ela passa a ser a coisa mais valiosa do mundo para ele, a pessoa mais valiosa do mundo para ele, e ele vai tratá-la como uma preciosidade, certo? É disso que Pedro está falando aqui. E aí, lá no versículo 8, Pedro vai usar uma outra palavrinha que é finalmente. E aí ele vai fazer algumas considerações finais. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, certo? Não tratando com injúria, mas bem dizendo, falando bem. Pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então, a luz da bênção da herança que vocês já têm em Cristo, por serem eleitos de Deus, amados de Deus, peregrinos e forasteiros, terem uma herança em novo céu e nova terra, uma outra cidadania, uma outra pátria, vocês devem fazer tudo isso. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Compadecidos, a ideia de sofrer junto. Imagine isso no momento de perseguição, certo? É de realmente olhar para o meu irmão e entender que ele está vivendo um momento difícil, as limitações dele, e padecer com fraternalmente amigos. Tá aqui duas palavras interessantes, a palavra amigos junto com a palavra fraterno, que é a ideia de irmão. Né? Então vocês são uma irmandade, vocês são amigos. Então tratem-se assim, de forma misericordiosa, tá? Que é não tratar a pessoa conforme a ofensa, mas exercitar o perdão, de forma humilde, que é você entender que você é humus, né? Ou a ideia é você deve ser uma pessoa ensinável, uma pessoa que não está sempre por cima, mas que estamos todos no mesmo barco e devemos ter essa humildade uns para com os outros. Não pagando mal com mal ou injúria com injúria, mas bem dizendo, né? Sendo benfeitores às pessoas. E tudo isso, gente, tem a ver com o fato de sermos peregrinos e forasteiros. Então, se nós estamos aqui ainda, se nós ainda somos peregrinos e forasteiros, é porque Deus ainda quer que isso tudo aqui faça sentido para a gente. Nós devemos nos abster dessas paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos que não conhecem a Deus. É interessante que isso tem conexão com aquilo que nós vimos semana passada a respeito do que Paulo ensina, que nós devemos manter a nossa unidade, tá? E tem conexão com aquilo que nós vimos lá em João 17, que Jesus diz que nós também devemos manter a nossa unidade, porque quando nós mantemos a nossa unidade, a nossa irmandade, a nossa fraternidade, o nosso propósito não muda apesar das circunstâncias, as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem a Deus, olham de fora e enxergam coerência naquilo que a gente está fazendo. Tá? E aí elas tendem, segundo o texto bíblico, a crer que de fato Jesus Cristo foi enviado, de fato tudo o que aconteceu é verdadeiro, por conta do testemunho da igreja e do anúncio das boas novas do Evangelho. Então, o proceder de peregrinos e forasteiros deve ser a luz da sua pátria definitiva. Nós habitamos essa realidade atual, é o nosso lar, nós devemos cuidar dele, mas é transitório. Tá? Para pensar na seguinte ilustração.
Se você está voltando de uma viagem para sua casa, para o seu lar definitivo, você para por alguns dias no hotel e você trata esse hotel de qualquer jeito, tá? Como lixo, você, sei lá, quebra tudo, você suja tudo, bota fogo em tudo, etc. e tal, e estraga todo aquele ambiente, talvez você não tenha entendido bem, certo, o sentido de tudo isso. Não combina com os valores da sua pátria definitiva. Tá? Então, o que nós vivemos aqui é importante. A forma como nós vivemos aqui é importante. Tá? Tão importante que Deus diz que o nosso procedimento é o meio pelo qual aqueles que não conhecem a Deus passam a conhecê-lo. Tá? Então, nós devemos viver como peregrinos e forasteiros, amados de Deus, eleitos por Deus, que ainda estão vivendo em terra estranha, mas de acordo com esses valores aqui, como a palavra de Deus nos instrui. Nós vamos orar nesse momento, à luz disso, e aí eu vou encerrar essa reunião aqui e eu vou abrir outra para aqueles que quiserem conversar um pouquinho, quiserem bater um papo, enfim, compartilhar algum pedido de oração, algum motivo de gratidão. E aí vai ser assim, tá bom? Vou orar, vou encerrar essa, abrir outra, quem quiser. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos amou, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Pai, pela salvação que nos alcançou. Obrigado pela pátria definitiva que o Senhor nos deu em Cristo. Obrigado por todas as promessas de redenção, as quais nós ainda aguardamos o cumprimento. E, Deus, obrigado por nos instruir também a respeito de como devemos viver enquanto não chegamos na nossa pátria definitiva, na nossa realidade final. Obrigado, Deus, por nos instruir a respeito disso, que somos peregrinos e forasteiros, que habitamos aqui, o que fazemos aqui é importante, mas é transitório. E nós almejamos um destino final, um lar final, uma casa final edificada pelo Senhor. E até chegarmos lá, nós devemos manter o nosso procedimento de acordo com os valores desse reino, de acordo com os valores do Rei do Reino, que é Jesus Cristo. Nós devemos manter o nosso procedimento diante dos não cristãos, para que eles enxerguem coerência naquilo que fazemos e isso glorifique ao Senhor, isso traga glória ao Senhor. Nos ajude a fazermos isso, ó Deus, independente desse contexto de pandemia, de crise política, econômica que nós vivemos. Nos ajude a mantermos o nosso procedimento diante daqueles que não te conhecem, para que o Senhor seja glorificado, Pai, e os valores do teu reino sejam expostos nessa realidade atual. Pedimos isso em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, o consolo e a unção do Espírito Santo esteja sobre cada um dos irmãos e sobre cada um daqueles que são eleitos, amados por Jesus Cristo, peregrinos e forasteiros que ainda vivem sobre a face dessa terra. Hoje e para todo sempre. Amém.